Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, quando vocês ouvem essa musiquinha, vocês já vem logo aquela memoriazinha na cabeça, né? Pois é. Depois de alguns percalços, estou cumprindo a minha promessa. Pois é. A história de hoje é sobre um programa que estreou lá nos idos de 1997. Quem não conhece essa musiquinha, né? Calor, céu azul, verde mar, vem comigo nesse dia lindo. Pois é, é a história do programa Fantasia. Essa música tem história. Pois é. Essa música foi composta por Paulão de Carvalho. Vocês vão falar, mas quem é esse cara? Paulão de Carvalho pertencia, ou pertence ainda, à banda de rock Velhas Virgens. Pois é. Mas vocês sabem como foi que surgiu Fantasia? Quem dirigiu Fantasia? Pois é, olha só. O programa estreou oficialmente numa segunda-feira à tarde, no dia 1º de dezembro de 1997. Era um game show baseado num formato internacional, pois é. Era baseado no italiano Noelara. Nem sei falar italiano, desculpa, gente. Non Elarai. Agora acertei. No nome complicado. Voltando. Até então, o programa na primeira fase, na fase áurea, contava com 4 apresentadoras e nada menos que 50 bailarinas cantando canções de sucesso em formato karaokê. As 4 apresentadoras se revezando em provas e nos intervalos. Aliás, as 4 apresentadoras eram, algumas hoje são bem conhecidas, outras na época nem eram, pois algumas eram iniciantes. Nesse quarteto de apresentadoras estava Adriana Colim, Valéria Balbi, Débora Rodrigues e Jaqueline Petkovic. A Jaqueline era a mais novinha do grupo, ela tinha apenas 17 anos, olha só. E a Valéria Balbi era a mais, vamos dizer assim, a mais experiente de todas, né? As primeiras emissões do programa... Detalhe, o programa era ao vivo. Sabe quem dirigiu as primeiras emissões do programa? As primeiras exibições assim? Pois é, o homem. Quem seria o homem? Silvio Santos. O Silvio dirigiu as primeiras exibições de fantasia. Olha só. E um detalhe. Entre essas 50 dançarinas, algumas foram reveladas e hoje são, assim, bem conhecidas do público, mas eu vou falar daqui a pouco quais são. Vamos lá, continuando a história. O que acontece? O programa era ao vivo. Então, logo no primeiro programa, vocês imaginam que pode ter acontecido. A audiência foi lá em cima? Foi, porque, nossa, um lançamento é um programa... um game show exibido nas tardes do SBT. Foi uma coisa, assim, bem bacana. Mas, o que aconteceu? Como o programa era ao vivo... as ligações eram feitas no ar para participar das provas, certo? Só que o que acontece? A emissora recebeu tantas ligações, mas tantas ligações, que as linhas telefônicas congestionaram. Então a gente vai pedir, pelo amor de Deus, gente, não liga mais não, porque ó, congestionou tudo aqui, tá tudo congestionado. Foi. Pois é. O que acontece? Logo assim, no terceiro mês de programa, em março, foi a primeira temporada. Acontece o quê? A Valéria Balbi, que era uma das apresentadoras, ela decide sair do programa para se dedicar ao jornalismo, até porque ela era jornalista, né? E o que acontece? 2 bailarinas, 2 dançarinas são promovidas a apresentadoras. Pois é, contando então com
um grupo de 5 apresentadoras. Eram 4, passaram para 5. Essas 2 que foram promovidas a dançarinas, a apresentadoras, perdão, hoje são grandes conhecidas do público. Pois é. Amanda Françoso e Tânia Amara. Aí vocês vão falar, Tânia Amara, a cantora? Exatamente. Tânia Amara, que até então era a mais novinha do grupo de apresentadoras. Com apenas 15 anos. E entre as bailarinas que foram reveladas hoje, olha só as que nós temos entre as bailarinas que foram reveladas no Fantasia. A jornalista, como é o nome dela? Isabela Camargo, a própria Tânia Amara, a Amanda Françoso e ninguém mais, ninguém menos também que a atriz Fernanda Vasconcelos. Olha pra vocês verem as bailarinas que foram reveladas no Fantasia que depois seguiram uma carreira de sucesso. Pois é, Fernanda Vasconcelos, hein? Um detalhe, a Jaqueline Petkovic, ela tinha feito o teste pro Fantasia para ser uma das dançarinas e acabou virando apresentadora do programa. Olha só, para vocês terem uma ideia. Essa primeira fase áurea do programa com Débora Rodrigues, com as outras meninas, durou mais ou menos até agosto. Pois é. O que acontece? Durou mais ou menos até agosto, mas todo mundo sabe. Valéria Balbi foi para parte do jornalismo. Débora Rodrigues se tornou repórter do Siga Bem Caminhoneiro e depois construiu uma carreira muito bem sucedida como piloto da Fórmula Truck. Pois é, ela durante muito tempo foi a única mulher numa categoria dedicada a caminhões. Aliás, para quem não sabe, a Débora Rodrigues, ela é casada com Renato Martins. Renato Martins, ele é dono de uma equipe, de uma das equipes da Fórmula Truck. O marido dela foi campeão 2 vezes. Entre os que foram campeões na categoria que faziam parte da equipe dele está o Felipe Giafone, ex-cunhado do Rubens Barrichello. Pois é. Ela também conseguiu alguns pódios. Olha, ela brigava assim pau a pau mesmo com os homens. Ela não queria nem saber. Pois é, olha. Com a saída da Eliana do SBT, que ela foi pra Record, a Jaqueline Petkovic assumiu o Bom Dia e Companhia. Pois é. E como é o nome dela? Adriana Colim. Adriana Colim depois se tornou uma das apresentadoras do Domingão do Faustão. Olha só, pra vocês verem como elas foram bem encaminhadas. Mas em 1º de novembro de 1998, agora no domingo, estreia a 2ª temporada do Fantasia. Retornou num domingo, só que olha, ia ao ar todos os domingos ao meio-dia. Apresentado por uma loira baiana, dançarina, que fez muito sucesso com o grupo El Chan, mas que naquela época ela já tinha saído exatamente quem vocês estão pensando. Carla Perez, pois é. Só que, ao contrário das outras edições, essa agora recebia convidados na plateia. As meninas cantando no karaokê meio que diminuíram um pouco as inserções. E a estreia com a Carla Perez bateu os 22 pontos. Aí vocês vão falar, nossa, 22 pontos? É tão pouquinho. Gente, vocês terem uma ideia, era 1998. 1998, um ponto equivalia a aproximadamente 40 a 50 mil televisores conectados na emissora. E 22 pontos era uma pontuação bem boa. E um detalhe,
Isso incomodou a Globo. Ah, como incomodou a Globo? Sabe o que aconteceu? Pois é. E essa fase do Fantasia segunda temporada é a temporada mais marcante porque, graças a um, digamos, momento bem marcante. Aí vocês vão falar marcante porque aconteceu alguma coisa assim emocionante. Não, não foi por coisa emocionante não. Foi por um mico da Carla Pérez. Ah, que mico. Aí vocês vão falar, nossa, mico? Pois é. Em uma das provas, quando ela estava conversando com uma participante, ela pediu a participante falar uma letra. A participante falou letra I. Aí ela soltou I de escola? Ai, meu Deus do céu. I de escola, Jesus amado. Pois é. Ela me soltou essa, I de escola. Mas também, depois do I de escola, veio também o E de isqueiro. Nossa, pois é. Em vez de ser E de escola e I de isqueiro, ela se confundiu. Mas foi um mico muito engraçado. Isso revelou umas gafes e tanto. Sabe o que acontece? Em agosto de 99, o programa saiu do ar de novo porque a audiência, ó, caiu. Pois é. Mas a terceira temporada volta. No ano 2000, só que agora é exibida aos sábados, pois é. E voltou não com um ou dois apresentadores, voltou com 5 apresentadores, pois é. Olha o grupo de apresentadores, e era um grupo assim muito diversificado e um grupo bem interessante. Celso Portiolli, Márcia Goldschmidt, Cristina Rocha, Otávio Mesquita e Lu Barsotti. Pois é. E agora o Fantasia era exibido aos sábados à tarde. Eita, melhor horário, hein? Sábado à tarde. Você vê que eu não vejo mais nada na televisão dia de sábado, tem muitos anos. Mas continuando. Até então, o diretor Paulo Santoro, o que ele fez? Ele trouxe brincadeiras do extinto Domingo no Parque e incluiu ali. E olha, no cenário era o mesmo, algumas dançarinas permaneceram, só que dessa vez o que acontece? Em julho saiu do ar de novo e no lugar entrou o Festival de Filmes. Pois é, é que antigamente, gente, pra quem não se lembra, pra quem não viveu a minha época, o SBT tinha uma coisa. Quando uma novela estreava, eles exibiam de segunda a sexta os capítulos normais. Quando era no sábado, assim, na semana da estreia, eles reprisavam no horário da tarde as novelas. Pois é, aconteceu isso com algumas novelas mexicanas. No caso, aconteceu, se eu não me engano, que eu me lembro que eu assisti com Maria do Bairro. E em 1997 eles exibiram uma novela chamada Na Própria Carne. A novela ia ao ar todos os sábados, com capítulos de 4 horas de duração, que durou por... Foram 8 capítulos, sendo que a novela devia ter em torno de uns 60. Só que como eles fizeram, colocaram em capítulos de 4 horas de duração, então a novela acabou rápido. Aconteceu isso, hein, gente? Mas vamos voltar. E olha o que aconteceu depois com esses apresentadores. A Márcia Goldschmidt, hoje, ela mora em Portugal. Com o marido, com os 3 filhos, pois é. A Lu Barsotti, eu já não sei onde ela se encontra. Pois é. A Cristina Rocha, hoje, comanda o telebarraco Casos de Família. Pois é. Ela tá no comando do Casos de Família desde 2009. No lugar da Regina Volpato, que hoje está no Mulheres, da Gazeta. O Otávio Mesquita começou também, fazia matérias pro Domingo Legal, acordando os artistas. Ele teve uma carreira no automobilismo, ele disputou a Stock Car Light em 2007. Tanto que na última prova de 2007 houve uma tragédia em Interlagos, que foi a morte do Rafael Esperafico. Um dia eu ainda vou trazer essa história pra vocês entenderem. Foi uma história bem trágica. E hoje o Otávio Mesquita tem um programa no SBT, o Ok, pessoal. Olha. E o Celso Portiolli. Celso Portiolli. Celso Portiolli hoje
comanda o Domingo Legal desde 2009, no lugar do Gugu, do nosso querido e já saudoso Gugu, que descansa em paz. Que ele assumiu o programa em 2009, quando o Gugu saiu do SBT e foi pra Record. E tá lá até hoje. E além de comandar o Domingo Legal, ele também é youtuber. Pois é, ele tem um canal no YouTube. E o canal dele conta com uma quantidade de inscritos muito boa. Eu lembro que quando eu me inscrevi no canal dele, tava com 250 mil inscritos. Ele atingiu 1 milhão rapidinho. De tão bom que é o canal dele. Vocês morrem de ricas histórias. Pois é. Mas eles vão falar, nossa, a fantasia saiu do ar e não voltou mais. Sair do ar saiu, mas voltar? Ah, voltou sim, voltou. Tá bom, demorou muito. Aí vocês vão falar, quanto tempo demorou pra voltar? Ah, demorou, sei lá, 2 anos. Só que não, né? Sabe quando que foi voltar a fantasia? Desde a última temporada, que foi em 2000. Em 2007, pois é. 7 anos se passaram e no dia 30 de outubro de 2007, o que acontece? O Fantasia ressurge de novo. Só que agora com 2 apresentadores. Ellen Ganzaroli e Caco Rodrigues. O Caco Rodrigues, ele é diretor de alguns programas da SBT. Entre eles o famoso Fofocalizando. Que programa ruim esse Fofocalizando, meu Deus do céu. Jesus. Só que o formato continua um pouco semelhante aos anteriores. E a única coisa que mudou foi o número de bailarinas. Aí vocês vão falar o que mudou. As principais coisas que mudou. O número de dançarinas eram 50. Reduziu praticamente a metade. As roupas também foram mudadas. Enquanto que na primeira temporada elas usavam shorts, camisetas coloridos, vestidos coloridos, porque eu lembro das meninas de vestido azul, vermelho, amarelo, verde, se eu não me engano. E agora, na quarta temporada, elas usavam biquínis e maiôs. Uma coisa muito ousada pro horário. E pra atração também, né? Porque eram exibidas meninas. Acho que é porque também a maioria das meninas já tinham amadurecido um pouco, né? Porque como eu falei pra vocês, muitas começaram no Fantasia ou começaram adolescentes. A Fernanda Vasconcelos tinha 13 anos quando começou no Fantasia. A Isabela Camargo tinha 16. E a Tânia Mara tinha 14. Aliás, vocês devem lembrar. A Tânia Mara no Fantasia, ela era loira. Pois é. E o que acontece? O que aconteceu com a Tânia Mara hoje? Ela é cantora. Pois é, ela seguiu a carreira na música. Foi casada com o diretor Jaime Monjardim, de quem ela se separou recentemente. É mãe de uma menininha chamada Maísa. Olha, a menina tem o nome da avó. Maísa. Pois é. E a Amanda Françoso, depois ela passou por várias emissoras de TV. E atualmente ela está na TV Aparecida. Só que recentemente também ela foi mamãe. A Amanda Françoso foi mamãe da Vitória, que nasceu há pouquinho tempo, uns poucos meses atrás, se eu não me engano. Acho que ela nasceu em setembro, uma coisa do tipo. A Valéria Balbi, hoje ela é viúva do diretor Guga de Oliveira. Pois é, o marido dela faleceu recentemente, há um tempo atrás aí, eu não lembro quanto tempo tem. E a Adriana Colim, atualmente, eu não sei por onde ela anda, mas logo vamos descobrir, viu? Mas aí, continuando. Nessa fase de 2007 e 2008, o programa oscilou muito no tempo de duração e no período de exibição. Uma hora começava às 3 da tarde, outra hora começava de madrugada. Pois é. E a quarta temporada saiu do ar na segunda-feira, dia 17 de março de 2008. E não retornou mais à grade de programação do SBT. Mas olha, continuando. Olha, eu vou ler aqui pra vocês e vai aparecer aqui na nossa legenda
o nome de algumas dançarinas que foram reveladas no Fantasia. Pois é. Entre os nomes que eu já havia citado, eu falei Fernanda Vasconcelos, Tânia Mara e Amanda Françoso, né? Além da Isabela Camargo. Olha alguns outros nomes. Vocês vão ficar com a boca no chão. Ellen Roche foi revelada. Lívia Andrade. Pois é, a Lívia Andrade, que também eu gosto bastante dela. E também Milene Uehara. Aí vocês vão falar, quem é essa mulher? É a Milene Pavorou, do programa do Ratinho. Pois é, apavorou, hein? E o que acontece? Como o Silvio Santos não dirigia o programa do palco, ele dirigia lá de casa, da casa dele. E ele ia dizendo para as meninas, ó, assim, é assado, é desse jeito, não é desse jeito. Ele ia treinando as meninas. Ele treinou as apresentadoras, treinou as dançarinas e ia treinando tudo de casa, pois é. E umas curiosidades que eu vou soltar aqui, bem engraçadas. A primeira, em uma das assim, dos programas, eu não sei o que aconteceu, se faltou se deu algum problema e saiu um palavrão no ar. Quem disse esse palavrão foi a Jaqueline Petkovic. Olha só. Aliás, a Jaqueline Petkovic, ela depois seguiu uma carreira como atriz e apresentadora. Ela, em 2009, sofreu um acidente de carro com um filho. O filho era pequenininho na época. E o filho sobreviveu graças ao quê? A cadeirinha que estava no carro. Olha só. Pra vocês verem como é que são as coisas. Pois é. Muitas dançarinas também seguiram. Mas teve um momento que foi, nossa, um mico do ano. Em uma das provas, o participante tinha que responder com... acho que era a prova da boca do forno. Elas tinham que escolher... O participante tinha que escolher entre o pão, um frango assado, um bolo, eu não lembro o que era. As dançarinas dançavam para trocar os fornos. E onde será que estava o que o participante escolheu? Se eu não me engano, o participante escolheu um frango assado. E o frango assado estava com uma das dançarinas, se eu não me engano, que era a Jussara. A Jussara, uma mulata muito bonita. Quando pergunta para ele com quem estava, em que forno estava o frango, ele me solta uma terrível. Ele me soltou assim, gritando: tá com a neguinha! Aquela neguinha ali que não sabe o que. Gente, que mico do ano. Ele não sabia o nome da moça e soltou que tava com a neguinha. Pois é. Fantasia. Nos trouxe momentos épicos. Um dos programas que deixou muitas saudades. Era um programa para levar diversão, entretenimento, mas que também rendia uns micos e tanto. Quem diria, como eu sempre digo. Pois então, minha gente, foi isso. Relembra desse programa de sucesso. Lembrando que agora no mês de dezembro vamos ter mais algumas histórias especiais. Vão ser momentos assim muito legais. E espero também alguns momentos engraçados, porque olha, o que a história nos proporciona a gente não aguenta. Que às vezes pode ser muito engraçado. Então, minha gente, beijo pra todo mundo e tchau. Eu vou chamar aqui de novo. Tchau.